E aí pessoal, beleza? Thiago na área trazendo mais vídeo pro canal e bom, dessa vez aqui trazendo pra vocês mais um review aí de Doom Patrol e dessa vez do episódio 3. E eu queria falar duas coisas aqui, a primeira é que eu tô bem atrasado, eu tô atrasado uma semana, porque quando tá saindo um episódio eu tô falando sobre o episódio da semana passada. Isso vai mudar, tá? Eu vou acertar isso. E a segunda coisa é que quando eu for fazer review eu não vou falar aquela abertura gigantesca minha, porque isso poupa bastante tempo até, e eu quero dar mais tempo pra me falar sobre o episódio. Então vamos parar de enrolação e vamos logo para a review. Beleza, começando o episódio 3 aqui, eu vou falar num contexto geral, falando do episódio inteiro. Esse episódio é bem centrado em demônios internos. Quando eu falo demônios internos, eu quero dizer que ela foi focado nos problemas individuais de cada personagem, como por exemplo, o problema do Cyborg com seu pai, que ele é meio que uma marionete do pai dele, ele faz tudo o que o pai dele quer, não o que ele quer. O problema do Larry Trainor com o espírito negativo dentro dele. Sim, esse foi o nome dado pra ele, eu achei bacana e vou falar aqui. Então esse foi um episódio pra eles refletirem sobre seus próprios problemas, tipo, como o Larry tenta falar com o espírito negro, ou a Crazy Jane ela tentar desvendar alguma coisa de sua mente, que eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, mas no geral foi isso. O episódio teve um foco enorme no Larry Trainor, até mesmo mostrando seus flashbacks. Ele mostrou aí que seus relacionamentos, eu tô falando dos dois, tanto da esposa quanto seu amante, estavam bem ferrados, e também mostra a forma que ele perdeu os dois relacionamentos, que ele perdeu a conexão com as duas partes, que foi logo após o acidente, após ele estar todo ferrado. E tipo, foi legal, uma coisa que eu gostei foi que mostrou que após o acidente, ele ser levado para o hospital, a radiação dentro dele era tão forte que acabou levando metade do hospital, tipo enfermeiras, médicos, todo mundo morrendo por causa da radiação. Pessoas longe, em outras salas, morriam por causa disso. Tanto que chegou depois um pessoal com a roupa anti-radiação lá e falou pra ele que a radiação dele que tava fazendo tudo aquilo, e tiveram que conter ele num espaço fechado contra a radiação. Aí foi nessa hora aí que a esposa dele foi lá e falou que tava cansada disso e daquilo, que eles tinham que seguir o rumo. Aí depois ele meio que falou pra uma amante dele seguir a vida e tudo mais. Então foi assim que ele teve que se afastar aí da sua vida entre a sua esposa e o seu amante. Uma coisa que eu achei bem pesada aí foi o passado do Cyborg, que mostrou que ele que causou o acidente que ocasionou a morte da mãe dele e ocasionou tudo que aconteceu com ele pra ele virar esse Cyborg. Em um momento de descontrole emocional, ele acabou jogando alguns produtos químicos longe, né? E isso ocasionou a explosão no laboratório da sua casa, que matou a sua mãe e acabou com muita parte do corpo dele, e ele acabou virando um robô, meio homem. E aí você percebe que ele sente um peso, ele sente uma culpa por causa disso daí, tanto que ele fica pensando nisso. Depois ele pede para a consciência dele, não sei, tipo, aquela parte robótica da cabeça dele, pede para ele fazer uma revisão do vídeo daquela noite, né, pra ele procurar alguma coisa, se tinha alguma coisa alterada no vídeo ou não. Ao longo do episódio nós conseguimos ver que o Cliff ele não tá nada feliz com a suposta liderança do Cyborg. O Cyborg ele tá tentando ser um pouco líder e organizar a equipe, ele tava tentando criar ali uns objetivos, criar uma missão, porque após umas pistas, né, eles viram que eles tinham que ir pro Paraguai, porque lá podia ter alguma coisa relacionada ao desaparecimento do Chief. E na hora que ele tava falando sobre a missão aí, o Cliff meio que falou alguma coisa assim: quem é que te colocou na liderança aí, meu? Fora que tem outras partes no episódio que o Cliff tenta contestar aí a liderança do Victor. Uma das coisas mais legais desse episódio é que nós tivemos uma nova personalidade, um novo poder da Crazy Jane. O Cyborg reuniu o pessoal lá e falou que eles tinham que ir pro Paraguai porque ele encontrou uma pista e que lá poderia ter alguma coisa relacionada ao Chief, relacionada ao Mr. Nobody. E ele falou que eles tinham que ir pro Paraguai e eles tiveram que ir de ônibus porque o Cyborg tentou pedir ajuda do seu pai, mas o seu pai falou que se ele vai fazer as missões dele, ele tem que se desligar da Star Labs, ele não vai ter apoio da Star Labs. Aí eles pegaram um ônibus de lá do meio dos Estados Unidos pra ir pro Paraguai, velho, olha a loucura. E no meio do caminho, quando eles estavam no hotel, eles estavam numa indecisão se eles iam sair de lá na hora ou não. E uma das personalidades que a gente não tinha visto ainda, da Crazy Jane, ficou de saco cheio, pegou o Larry e o Cliff e simplesmente teleportou pro Paraguai. Sim, a habilidade da nova personalidade chamada Fleet é teleporte. E nisso dividiu em dois núcleos aí, nós tivemos um núcleo que era a Crazy Jane, o Cliff e o Larry, e em um outro núcleo que era o Victor Stone e a Rita Ora.
Eu não vou falar sobre o núcleo da Rita Farr e do Victor Stone porque eu não achei tão legal, não achei muito interessante, né? Tem uma hora lá onde ele questiona ela se ela tá fazendo alguma coisa de importante pra equipe, e aí tem uma pequena discussão lá onde ela fala que ele tá sendo apenas uma marionete do pai dele, ele fica com aquilo na cabeça, mas sim, teve essa parte assim onde os dois ficam se perguntando sobre esses demônios internos que eu falei, sabe? Mas lá no outro núcleo, onde os três estão, eles acabam chegando em uma cidade no Paraguai, totalmente deserta, né? Meio que um sítio, não sei. E eles encontram um cara lá e, tipo, esse cara tá esperando um ônibus que vai levar para algum lugar que vai dar poderes pra ele. E no caso o lugar é a Fucktopia. A Fucktopia é um lugar onde as pessoas viram experimentos para terem poderes, tipo, é insano. É basicamente a mesma coisa que aconteceu com o Mr. Nobody lá no primeiro episódio, no começo. Ele foi lá atrás do Barão Von Fux e ele virou um experimento. Então basicamente lá é o lugar onde o Barão Von Fux faz experimentos para as pessoas terem poderes. Engraçado é que o Barão Von Fux ele é nazista, só que ele controla agora mais pessoas mentalmente e, tipo, todos são nazistas. Chega até a ser engraçado porque o logo da Fucktopia é quase o logo nazista. Lá os nossos três integrantes da Patrulha do Destino conseguem ver a história do Barão Von Fux, e nisso nós vemos uma coisa. O Dr. Niles Caulder, ele está ligado diretamente à origem dos poderes do Mr. Nobody. Talvez, na verdade. Voltando lá no episódio 1, naquela cena onde o Mr. Nobody entra dentro daquela máquina e ele meio que desfragmenta, nós tivemos aí um showzinho de marionetes, onde eles explicam que naquela mesma hora o Dr. Niles Caulder chega, atira no Von Fux, rouba uma bolsa e atira na máquina onde está o Mr. Nobody. Aí é que tá, aquela bolsa que ele rouba, eu tenho quase certeza que é a bolsa que o Mr. Nobody está no começo do episódio 1. Eu posso estar errado? Posso, eu vou rever esse episódio pra mim ver se eu tô certo ou não. Mas eu acho que eu tô certo. E talvez o Mr. Nobody está atrás do Dr. Niles Caulder por vingança, ou porque ele tem alguma ligação com a origem dos seus poderes. Mas fica a dúvida. O Mr. Nobody gostou do que aconteceu com ele, ele gostou de receber aqueles poderes. Então não faria sentido ele ir atrás do Dr. Niles Caulder por vingança. Mas e se ele for atrás do Dr. Niles Caulder por causa daquela bolsa? Interessante, né? Depois nós temos aí o desenvolvimento do episódio, nós vemos aí que o Barão Von Fux ainda está vivo, mas ele ainda está vivo ligado a aparelhos, ele precisa de alguém na manivela lá para o pulmão dele, eu acho, alguma coisa assim. Depois de uma conversa entre a Jane e o Barão Von Fux, a gente tem uma revelação, talvez, que é bem pesada, que talvez a Crazy Jane, a Jane, não seja a personalidade original do corpo dela, tipo, talvez uma outra personalidade seja a original. E no caso, talvez a personalidade original seja a Kate, que é uma criancinha de 5 anos, se eu não me engano. Então ficou a dúvida assim no ar de, será que a Crazy Jane é realmente o centro, a personalidade central ali do corpo? Ou será que é outra personalidade dentro do Underground? Mas é uma pergunta que fica no ar e que eu quero ter resposta ao longo da série. E mano, depois de tanta espera, nós tivemos aí a Patrulha do Destino, ou pelo menos 2 integrantes, entrando em ação. Na hora lá que o Barão Von Fux, ele fala para o... Ele fala mentalmente aí, Xavier ou a Jean Grey. E ele faz os seus nazis funcionários atacarem o Cliff e a Crazy Jane. E cara, as cenas são sensacionais. Eu tenho que principalmente elogiar a cena do Cliff, porque por ele ser, digamos que, super forte por causa que ele é um homem robô, não tem aquela forçação de barra, aquela coreografia de luta ridícula como a de Luke Cage, por exemplo, onde os personagens são enormes, são fortes, mas em Luke Cage, tipo, parece que não tem uma emoção, não tem aquela... ele não tá na luta, sabe? O Luke Cage, ele simplesmente... O cara vem pra cima, ele segura assim o cara e joga assim, o cara parece que ele pula. Tipo, é uma coreografia feia. Só que, mano, em Doom Patrol a coreografia é muito linda. Tipo, parece que o Cliff, ele está realmente se esforçando pra bater no pessoal, mesmo com a super força dele. Ele joga o pessoal na parede, a parede quebra, ele dá soco na cara, jorra sangue. Mano, ele rasgou um cara no meio e bateu com as pernas do cara no outro. Então não tem como não elogiar esta cena de luta, de ação de Patrulha do Destino. Perfeita. E não é só o Cliff, porque a Crazy Jane também teve uma cena da hora de luta, onde ela usou os poderes da Fleet de teleporte, e também usou aquela outra personalidade lá que ela vai falando, as palavras vão saindo assim, como se fosse
3D e tipo, depois ela usa essas palavras pra matar a pessoa. Eu achei muito da hora. Enquanto o Cliff e a Crazy Jenny estão tendo esses problemas, o Larry Trainor, ele está dentro de uma máquina, dentro da máquina que o Mr. Nobody ganha seus poderes. Ele entra lá e ele consegue meio que se separar do espírito negativo. Ele tenta conversar com o espírito negativo, mas o espírito negativo parece que não fala com ele, ou ele não concorda com o Larry. Tipo, eles não entram em um consenso, o Larry fica xingando ele, fica falando que ele arregaçou com a vida dele, mas o espírito negativo, ele dá risada, ele vai pra cima, ele cerca o Larry como se ele não estivesse aceitando. Então eu acho que, no caso, quem vai ter que aceitar alguma coisa vai ser o Larry. Ele vai ter que aceitar que são duas pessoas vivendo em um corpo só. Assim como teve uma hora que a Crazy Jenny falou pro Larry, porque o Larry perguntou pra ela o que ela fazia pra conviver tanta pessoa dentro do underground. E ela falou que ela simplesmente respeita, porque com o respeito tem a paz. Então vai que tem que fazer isso, sabe? Fora que o Larry tentou colocar regras no episódio passado, ele escreveu assim num papel que eles precisam de regras, já que ele vive no corpo do Larry. E no caso, o Espírito Negro não gostou disso, porque o Larry acordou, ele tava em cima de um lugar lá alto. Então, tipo, você vê a loucura que é. Também queria falar daquela última cena lá, que aparece aquele cara da cidade do Paraguai. Ele tá saindo de uma máquina e, mano, o cara acaba, sei lá, ele vira uma mutação maluca. E eu fiquei sabendo que esse, na verdade, não é um personagem criado assim pra série, mas é um vilão que já apareceu nos quadrinhos da Patrulha do Destino. E o nome dele é Homem Vegetal Animal Mineral, cara. Porque se você perceber, ele tem uma parte que é um dinossauro, ele tem uma parte que é, sei lá, planta, e tem uma parte que é ele, e tem uma parte que é meio pedra, meio minério mesmo. E, cara, eu achei isso muito estranho, muito bizarro. Não sei se ele ainda vai ser vilão nessa temporada ou se ele vai ser usado em uma próxima temporada, mas vamos esperar aí, né, o Homem Vegetal Animal Mineral pra ver se ele faz alguma coisa na série. Ou será pura referência. Mas falando de referência, vamos aí pra finalizar o vídeo, vamos falar sobre as referências pegas nesse episódio, né? A primeira referência foi duas de ver uma vez, na verdade, que foi o Cliff, num daqueles conflitos dele de liderança com o Victor. Ele primeiro chama ele de Batman, por causa da sua liderança, e depois chama ele de Liga da Justiça 2020, porque no caso eu acho que 2020 era o ano que o pai dele queria que ele entrasse pra Liga. Logo depois nós temos outra cena onde um homem reconhece o Cyborg, que ele tá arrumando lá o ônibus, se eu não me engano. O homem reconhece o Cyborg, vai até ele, pergunta se ele é membro da Liga, pergunta se ele conhece o Batman. E olha, eu acho que é uma referência aos Super Amigos, porque o cara juntou o Cyborg pra tirar uma foto e ele simplesmente fala Super Amigos, tipo... Peguei. Tem uma hora lá que o Cyborg fala que ele perdeu a chave do busão e na verdade a chave tava com o Cliff, mas o Cliff ele acaba falando que o Aquaman não perderia aquela chave. Cara, já foram citados a metade dos personagens da Liga. Faz logo a série, velho. E a última coisa que eu percebi bem sem querer é que o Cliff ele tá com a camiseta de uma banda, a Black Flag. Eu achei muito foda isso. Então bom pessoal, esse foi minha review sobre o episódio 3. Eu quero tentar me ajustar aí certo semanalmente, porque não dá pra mim ficar atrasando toda semana. Então essa semana eu tenho que gravar sobre o episódio 4 pra mim já conseguir acertar e gravar sobre o episódio 5 na outra semana. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, já sabe, deixa seu gostei embaixo. Se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho de notificação pra você sempre receber o vídeo quando eu postar aqui no canal. Compartilhe o vídeo ou o canal em alguma rede social sua ou pra algum amigo seu que gosta desse mundo nerd, gosta da DC, da Marvel, de anime, de games, de tudo que é desse mundo nerd, porque esse canal é pra você que gosta desse tipo de coisa. E também não esqueça de deixar sua opinião sobre o episódio, sobre o vídeo ou sobre o canal aqui embaixo, beleza? Então bom pessoal, o vídeo vai ficando pelo fim, que a força esteja com você. Aqui é o Thiago e fui!